Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai edificar a sua fé. Vai fortalecer você e te dar um prisma mais abrangente da palavra de Deus. E para isto eu quero usar um texto aqui da epístola do apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Está escrito aqui no capítulo de número 2, se não vejamos. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas o homem sensato quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, obrigado pela tua graça, por teu amor, pela tua fidelidade, por teu Espírito Santo, ó Pai, que nos capacita e que nos dá graça. Senhor, nos ajuda a viver uma vida na tua presença, uma vida coerente com aquilo que está escrito na tua palavra. Nos ajude a cada dia a viver uma fé viva, Pai. Não somente uma fé teórica, mas uma fé viva que se manifesta em uma vida de praticidade. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto da epístola do apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Esta epístola aqui, dentro de uma síntese, a grosso modo, no capítulo 1, Tiago enfatiza a perseverança diante e em meio às provações, e sobre a prática da palavra de Deus. No capítulo 2, Tiago ele faz aqui uma defesa apologética contra a discriminação de pessoas dentro do âmbito eclesiológico. E ele também, no capítulo 2, faz uma síntese sobre a questão das obras como consequência de uma fé autêntica. E no capítulo 3, ele vai falar, no contexto do capítulo 3, sobre que alguns de nós não precisamos e nem podemos desejar ser mestre, porque ser mestre significa dizer que vamos ser julgados com muito mais rigor, porque vamos dar conta de nós mesmos, do nosso ensino e daqueles que nós estamos ensinando, admoestando. No capítulo de número 4, propriamente, Tiago vai falar sobre a guerra entre carne versus espírito. E Tiago sintetiza e enfatiza sobre que nós não temos a condição de ser amigo de Deus e, ao mesmo tempo, ser amigo do mundo.
E ele diz, se alguém quer ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. No capítulo de número 5, propriamente, Tiago, ele vai enfatizar sobre o comportamento dos ricos, mas também da perseverança no tempo da espera, e aqui ele usa Jó como ponto de referência, o agricultor que planta e espera o tempo da colheita com paciência. Então esta epístola tem esta síntese, estes objetivos de enfatizar e sintetizar estes assuntos que são predominantes aqui dentro da epístola do apóstolo Tiago, fora as temáticas sobre soteriologia e sobre ramatiologia, que é a doutrina do pecado, e tantos outros assuntos que são predominantes aqui dentro dessa epístola. Mas quando nós chegamos propriamente aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Tiago vai começar a falar de fé. E aqui Tiago usa dois tipos de fé: uma fé fingida, uma fé teórica, e uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé que vive uma vida na prática. Quando nós, a partir desta apresentação de Tiago sobre uma fé autêntica versus uma fé teórica, nós podemos nos reportarmos para a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, o reformador Lutero, quando se deparava aqui diante dessa epístola de Tiago, ele considerava essa epístola como uma epístola empalhada, ou seja, uma epístola apócrifa, que não era inspirada pelo Espírito de Deus. Simplesmente porque ele não entendeu a princípio que Tiago não estava falando de obras como mérito de meio de salvação, mas que o apóstolo Tiago propriamente está falando aqui de obras como consequência de uma fé autêntica. E ele apresenta aqui no versículo 14, meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? E aqui ele usa o exemplo da piedade, da caridade, de você ter bens e se utilizar deste bem para abençoar outras pessoas que estão necessitadas. Se não, vejamos, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisto? Assim também a fé, por si mesma, é morta se não tiver obras. Então, Tiago não está falando de obras como meritocracia para alcançar a salvação, para que nós alcancemos a salvação da parte de Deus. Tiago está usando as obras como ponto de referência que autentica uma fé verdadeira. E ele usa a piedade como uma exemplificação aqui, para ilustrar que a fé autêntica ela vem carregada de obras, não teórica, mas de obras em uma vida de praticidade, aonde nós manifestamos que de fato a nossa fé é autêntica. E quando nós nos reportamos propriamente aqui dentro do texto, no versículo de número 17 e 18, o apóstolo diz, assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meios das minhas obras. Então, nós vamos nos reportarmos aqui propriamente para o âmbito eclesiológico. Nós vamos ver pessoas que não esbanjam a sua fé por meio de palavras, mas nós vemos pessoas que estão o tempo todo servindo ao corpo. E esta pessoa, embora não esteja falando que tem fé, ela está demonstrando a sua fé mediante a sua vida de devoção a Deus, a sua vida de serviço a Deus. Por outro lado, quando nós nos reportamos para outro tipo de pessoa que está o tempo todo dizendo que crê, que tem fé, mas quando nós olhamos para a vida de piedade dela, nós não vemos substância desta fé. Nós não vemos esta fé materializada. Então é isto que o apóstolo está dizendo, que um diz que tem fé e o outro diz que tem obra.
E o que diz que tem obra diz: mostra a tua fé a mim sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as minhas obras. Então, a proposta do apóstolo Tiago aqui não é apresentar obras como meio de mérito para a salvação, porque até então isto fere os princípios doutrinários de outras porções da palavra de Deus. Por exemplo, Efésios 2, versículo 8 em diante, a Bíblia diz: portanto, pela graça sois salvos por meios da fé. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a proposta que o apóstolo Paulo apresenta na epístola de Efésios, nós vemos propriamente que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Como nós acessamos esta graça? Por meio da fé no Filho de Deus. Então, não é a proposta de Tiago aqui apresentar obras como meio de mérito para a salvação, mas ele apresenta aqui as obras como meio de autenticação de uma fé viva, de uma fé verdadeira e não fingida, de uma fé que passa do nível da teoria, do intelecto, do emocionalismo, do sentimentalismo, para uma fé que se manifesta mediante as nossas ações, mediante a nossa vida de devoção ao nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor. Então, esta é a proposta. E ele usa aqui a figura de Abraão como ponto de referência, que Abraão não foi salvo somente pela fé, mas também pelas obras. Isso significa dizer que as obras que Abraão praticou em ter subido ao Monte Moriá e oferecer ali o seu filho, que quando estava para a sacrificar, um anjo brada do céu dizendo que ele não fizesse aquilo, e ali Deus mostra a ele o cordeiro para o sacrifício. Ali tem múltiplas mensagens e eu não vou entrar nesse âmbito propriamente agora. Então, a fé de Abraão se manifestou nesta ação de Deus ter pedido o filho e ele ter se deslocado, caminhado 3 dias até o local que Deus ordenou, e isto foi imputado a ele como justiça, porque Abraão não creu somente teoricamente, Abraão creu, por isto ele obedeceu, e isto lhe foi imputado como justiça, porque o texto diz: não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, vez que a fé cooperou com as suas obras, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Volto a dizer, o apóstolo Tiago, a proposta do apóstolo Tiago não é apresentar obras como meio de meritocracia para alcançar a salvação. A proposta do apóstolo Tiago, nesta epístola, neste capítulo 2 aqui, a partir do versículo 14, é apresentar a obra como meio de autenticação de uma fé viva, de uma fé operante, de uma fé autêntica e não inautêntica, de uma fé viva e não uma fé morta. Não está falando aqui o apóstolo Tiago de salvação por meio de obras, que eu tenho que praticar boas obras para alcançar a salvação. Negativo, não é esta a proposta. A proposta, como eu disse, eu estou sendo redundante para que você pegue e para que você entenda este axioma. A proposta do apóstolo Tiago é apresentar as obras como meio de autenticação de uma fé viva, de uma fé operante que salva. E esta fé que salva é quando ela é posta intrinsecamente no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós como derradeiro sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Então, a partir desse texto, da explicação desse texto que enfatiza a fé verdadeira, uma fé operante, eu quero falar com você sobre o depósito da graça. E como nós podemos ter acesso ao depósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, uma fé verdadeira e não fingida. Por meio desta fé verdadeira, nós temos acesso ao depósito da graça de nosso Deus. Se não, vejamos em Romanos
capítulo de número 5. Se não, vejamos, está escrito: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos acesso ao depósito da graça de Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus. A partir desse texto que acabamos de ler, nos diz aqui em Romanos 5 que pela fé nós somos justificados e pela fé nós temos paz com Deus mediante a Cristo Jesus. E pela fé nós temos acesso ao depósito da graça, que é outorgada por Deus em seu Filho. Porque por meio dele nós temos paz com Deus, por meio dele nós temos acesso ao depósito da graça, como está escrito, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque ele é santo, ele é digno de receber toda adoração e todo louvor. Amém? Então, o que é que tem nos depósitos da graça de nosso Senhor Jesus? Porque, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos acesso a este depósito da graça de Deus. Mas o que tem nos depósitos da graça? Tem perdão, tem justificação, tem salvação, tem a outorgação de Deus, que nos outorga o título de filhos de Deus. Se não, vejamos, Gálatas capítulo 4, está escrito: assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém? Então, neste depósito da graça de Deus, a partir desse texto de Gálatas, capítulo 4, nós vemos aqui algumas bênçãos que estão no depósito da graça. A primeira bênção aqui em Gálatas, apresentada, é a adoção. Por meio da graça de nosso Senhor Jesus, nós somos adotados por Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, mediante a graça de nosso Senhor. Mediante Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós pomos nossa fé em Cristo, nós passamos de um lugar de inimizade para um lugar de amizade, para um lugar de coinonia com Deus. Porque Romanos 5, no texto que lemos, a Bíblia diz: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio dele, por meio de Cristo Jesus, mediante a sua graça, a nós é outorgado este benefício, esta bênção de sermos filhos de Deus. Então, uma das primeiras bênçãos que está contida nos depósitos da graça é a adoção de filhos. Então, a segunda preposição apresentada aqui no texto de Gálatas é a bênção de recebermos o Espírito Santo. A bênção de termos o Espírito Santo, que faz parte do depósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto diz: porque sois filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, isto está contido nos depósitos da graça. Nós só podemos receber o Espírito de Deus em nosso coração por meio de Cristo Jesus, que nos outorga mediante a sua graça.
Porque a Bíblia diz, Efésios 2, pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios capítulo de número 4, versículo 30, a Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado. Efésios 1:13, a Bíblia diz, nele tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, recebeste o Espírito da promessa. Foste selado com o Espírito da promessa. Então são bênçãos contidas que estão dentro do depósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira apresentação das bênçãos contida aqui no texto de Gálatas propriamente é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então tudo isto está nos depósitos da graça. Não é por meio de mérito, não é porque eu mereço que você merece, não, é tudo por meio de Cristo Jesus. Por meio da sua graça e por meio dele nós temos acesso a esta graça, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 2. E nós acabamos de ler há um pouco atrás. Então, por meio dele, por meio da sua graça, nós nos tornamos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, são bênçãos que está outorgada para nós, o perdão, a justificação, a redenção, a glorificação do nosso corpo. Tudo isto está no depósito da graça. E nós acessamos este depósito mediante a nossa fé no Filho de Deus. Somente por meio dele temos acesso ao depósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você está aqui pela primeira vez e você deseja fazer uma aliança com Cristo, para que você acesse o depósito da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos contidas nos depósitos da graça de nosso Senhor Jesus, que são muitas bênçãos, eu quero orar por você e com você. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. E eu reconheço que sem ti eu não posso ter acesso ao depósito da tua graça. Mas neste momento eu me arrependo dos meus pecados. E eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, perdoa meus pecados. Aceita a mim, Senhor. Porque eu é que estou perdido, precisando ser achado. E neste momento a tua palavra me conscientizou desta condição. E eu te peço neste momento, perdoa-me. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que a partir da fé em ti, a fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé operante, eu possa a cada dia alcançar as bênçãos que estão nos depósitos da tua graça. É o que eu te peço, em nome para a glória do Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado e minha amada, se você foi edificado por esta palavra, deixe um comentário aqui. Deixe um joinha, também compartilhe para outros e ative o sininho das notificações para que sempre quando eu colocar um vídeo aqui você possa ser notificado e você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.